Tô me enrolando já faz um tempo. Corpo respondendo bem. Em relação aos meus parâmetros pessoais, né? Estímulo e caminha no meio. Eu pensei, mas não vai dar não. Preciso ainda me acostumar. Bora, tá atrasada. Sábado, 8 da manhã. A parte boa que a galera corre. Queimando as pernas. 4 de 14 até a Maratona de Paris começando. Então na semana 4, para falar um pouquinho para vocês o que vai rolar, eu tô na minha semana de base 2, são 6 semanas de base, então tô começando a segunda e o volume semanal vem crescendo, então começou ali com 34 quilômetros, 37, semana passada agora fechei em 46 e essa semana eu vou ter 53 quilômetros, então vai subindo gradativo também, né, para não pegar lesão. Vou fechar aí em torno de 7 horas na semana correndo e o longo dessa semana já vai para 19 quilômetros, então comecei lá bem levinho com 11, 13, semana passada agora, domingo, ontem no caso, foram 17 quilômetros e agora vai ser uma semana que eu vou fechar com 19 quilômetros no longo, com treinos de intervalados, treinos leves aí nesse meio tempo. E hoje, segunda-feira, eu tenho 8 quilômetros leves para fazer e quando dá, não é sempre que eu consigo, mas quando dá, eu tento fazer um pouco de liberação. Aqui a gente usa essa pistolinha aqui para fazer um pouco de massagem, tem um rolo, mas esse aqui é o salvador da pátria. Isso aqui salvou a minha vida em termos de fascite plantar. Eu sofri bastante uma época com fascite plantar e essa simples bolinha maciça aqui de borracha me salvou. Então, antigamente eu tinha mais costume de antes de correr toda vez fazer um pouquinho. Ultimamente eu não tenho feito tanto, mas é bom voltar às vezes e fazer um pouco para evitar também um pouco de fascite. Juju de home office hoje e eu na mordomia de poder sair treinar às 9h35 da manhã. 8 quilômetrozinho. Hoje escolhi vir de Nimbus, mais confortável. E vou aqui numa floresta aqui do lado de casa. Correr bem, sossegadinho, escutando um podcast. O tempo tá bom, sem chuva, apesar da lama, que choveu um pouco. Mas tá uma delícia pra correr. Boa semana pra todo mundo e bons treinos. Inhale lower. Really using the right side of your waist here to lift your legs up. Terça-feira, hoje eu tenho um treininho de 12 quilômetros. Hoje é um daqueles dias que eu tô meio com preguiça de sair. 12 quilômetros, depois 6 tiros, então é um treino um pouquinho mais pesado. Tô me enrolando já faz um tempo, mas eu falei, eu vou fazer um cafezinho e sair logo, porque quanto mais a gente se enrola, vai ficando mais complicado. Então vamos nessa. O tempinho tá daquele jeito, né? Não dá pra reclamar que não tá chovendo, mas friozinho. Hoje tá fazendo acho que uns 9 graus. Vem pra cá, você é o escolhido de hoje. Vambora! Cara, aquela história de que ninguém nunca se arrepende de sair de casa. Hoje, um exemplo claro disso. Tava com muita preguiça de sair, de verdade. Aquele dia que fiquei me enrolando de todas as formas, sabendo que uma hora ia ter que sair, mas tentando de alguma forma achar uma desculpa. E agora saí, o dia até me agraciou aí com um solzinho de leve. E aí, o corpo respondendo bem, curtindo correr. Às vezes é isso que a galera fala, só sair sem pensar muito, que depois vai embora. Bora. Ainda faltam 4 km para fechar 10. Depois eu tenho 6 tiros de 20 segundos, com descanso de 1 minuto entre cada tiro. Depois mais 2 quilômetros, vai fechar aí 12 quilômetros mais 6 tiros. Fechou? Valeu!
que será que a Júlia fez hoje? Vamos ver. Ano da serpente. Saindo correr. Tô meio dormindo ainda, mas fazer o treino. Dá 1 hora com alguns estímulos no meio. Tá bem escuro aqui, mas é um lugar que tem bastante corredor aqui de manhã. Estímulo e caminha no meio. Voltar pro terceiro estímulo de 5. Gente, hoje, saindo de casa... Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha como é que tá meu relógio. Aí eu, assim, 6 da manhã, e o tempo que eu tenho pra treinar de manhã é bem corridinho, porque eu tenho que ir trabalhar. Daí pesquisei rapidinho ali, tinha que resetar o relógio, emparelhar de novo com o celular. Eu pensei, nossa, não vai dar não. Vamos sem relógio. Daí fui ver o treino. O treino na planilha hoje era ainda fracionado, cheio de estímulo. Eu pensei, vamos no celular mesmo. Coloquei ali um cronômetro e fui registrando pelo Strava mesmo. E é isso, eu consegui terminar o treino. Não foi como eu gostaria, né? Porque... Nossa, porque a gente não consegue muito bem ver certinho os paces a cada estímulo e tudo mais. Mas eu fiz. E é isso que importa. Ontem eu tava muito desanimada. Realmente sem condições nenhuma de fazer o treino. Daí eu só não fui. E daí eu falei, não, vou pagar hoje o treino que eu acabei não fazendo ontem. E hoje eu acordei bem melhor, e daí fiz o treino. Meu relógio deu pau, mas mesmo assim não me abalou. Hoje tô me sentindo melhor. Café da manhã, rapidinho. Iogurte, fruta, whey e aveia. Quinta-feira, mais um treininho, segundo da semana. Tô no terceiro estímulo aqui, de 3, então quase acabando. Não é nem 7 horas ainda. Fala galera, quinta-feira, assistindo um documentáriozinho aqui do Tour de France, da Jumbo Visma, não sei se vocês já assistiram, mas me preparando para sair para a corridinha de hoje, fazendo um recapitulativo rápido aqui. Então domingo, sábado teve o longão, né, que vocês assistiram no último vídeo. Domingo eu só fiz um fortalecimento de perna, e segunda-feira já teve 8 km leves, e terça-feira 12 km com alguns tiros. Daí ontem eu acabei não gravando nada, mas também não teve nada demais, foi só um fortalecimento de core, que eu faço 4 séries de alguns exercícios de core, prancha, abdominal, esse tipo de coisa. E hoje, acho que é o dia, tirando o dia de descanso, é o dia mais leve da semana. Eu tenho 5 km leves, acho que só pra descansar mesmo. Sextou, quarto dia de treino de corrida da semana. Hoje vão ser 6 km, divididos entre 4 km leves, depois 6 tiros de 20 segundos com 1 minuto de descanso entre eles, e depois finaliza com mais 2 km leves. E eu vou correr aqui perto de casa, vou fazer os tiros numa pista, e a Ju tá de home office hoje, ela vai correr na hora do almoço, então ela vai me encontrar lá na pista. Hoje ela vai ter um treino de 3 km, um teste de 3 km de condicionamento de corrida.
e daí eu vou ver se eu consigo filmar ela um pouquinho lá. Cara, uma dica para quem estiver treinando aí para uma maratona ou até uma meia maratona, isso já ajuda bastante também, porque você vai ter vários treinos que você precisa aumentar a intensidade, dar uns tiros, né? Porque afinal vai ser isso que vai realmente melhorar a tua condição anaeróbica. Então, é tentar achar perto da tua casa um lugarzinho plano, pelo menos. Aqui a gente tem sorte porque a uns 2 quilômetros daqui, mais ou menos, tem uma pistinha de atletismo que fica aberta. Mas mesmo que não tenha, achar uma rua mais vazia, assim, que você consiga correr no plano e sem ter que ficar parando para ver se os carros vão passar ou parando em sinaleira, que isso quebra demais e até perigoso ficar correndo nessa velocidade sem ter muito controle de onde você está correndo. Uma vez fui fazer essa brincadeira meio que na rua porque não tinha nenhuma pista aberta e acabei torcendo meu tornozelo quando tive que desviar de uma pessoa na calçada. Então, acho que uma boa dica é ter um lugarzinho, se não tiver uma pistinha, pelo menos um lugar plano para que você consiga toda vez fazer teus treinos de tiro lá. Sexta-feira, na hora do almoço, a gente aproveita a pausa do almoço para correr. E daí a gente pode acordar um pouquinho mais tarde, né? Então, geralmente a gente faz uma pausa ali de manhã para comer alguma coisa e tal. E daí a gente nem almoça e já sai correr. Hoje, na realidade, sexta-feira eu não saio correr frequentemente, assim, só quando eu acabo que tenho que pagar algum treino que eu não fiz na semana, ou como hoje que eu tenho um teste. Hoje eu tenho um teste de 3 km que eu vou fazer para readaptar as minhas zonas de treino. Então o pessoal fala muito zona 1, zona 2, zona 3. É através desses testes que o coach consegue adaptar as zonas e aí você consegue saber assim, qual que é a zona de esforço baixo, esforço médio, esforço alto, através desses testes. E por que a gente tem que fazer assim periodicamente? Porque teoricamente você vai evoluindo, né? Pode ser também que eu vá pior e aí a gente adapta um pouquinho mais para baixo. Eu acho que vai ser meu caso. Não querendo me desmotivar, mas eu acho que eu vou acabar indo um pouquinho pior dessa vez, porque a última vez que eu fiz o meu teste, eu tava iniciando ali o meu ciclo da maratona do ano passado, das Olimpíadas. Cara, eu tava bem focada. Não faltava um treino, seguia a dieta certinho, horário regrado. Então vamos ver se de lá pra cá realmente eu piorei ou melhorei. Eu mostro aqui os resultados quando eu chegar lá. Por enquanto eu só tô aquecendo e vou fazer na pista. Preciso ainda me acostumar a filmar assim em público. Tava no elevador, descendo pra sair correr. Comecei a filmar. De repente, a porta do elevador me abre. Pausa aqui. E entra minha vizinha ali. Só fingi que não era comigo, só continuei, falei com ela e tal. Acabei de fechar meus tiros aqui na pista e agora tô esperando a dona Júlia chegar pra acompanhar ela no teste dos 3 km. Acho que ela já tá chegando, na verdade. Ali a dona. Bora, tá atrasada. Saí um pouco atrasada de casa. A galera, o que é esse Então, teste gente, dos 3 km? Os 3 km, basicamente, para explicar rapidinho, como eu já falei, a gente faz um teste, né, para depois adaptar as zonas de treino. E aí, basicamente, nesse teste, tem outros tipos de teste também, mas esse é o principal. Eu vou correr durante 3 km sem parar, no meu máximo que eu conseguir. Então, no máximo de esforço que eu conseguir, pensando sempre que eu vou ter que manter esse esforço
de uma maneira basicamente contínua, né, constante, durante 3 km. E para que isso serve daí? Depois a gente baseia, enfim, o coach, a planilha vai ser adaptada de acordo com esse teste para a gente readaptar e retraçar as zonas de treino, aquelas Z1, Z2, Z3, Z4 e às vezes Z5 também. Assim que você termina um teste de 3 km. Fui mantendo. É isso muito difícil. Você conseguir ajeitar ali uma velocidade que não é nem tão devagar. Senão o teu teste vai sair errado, né? Nem tão rápida. A ponto que você não consiga manter ali os 3 km, que é bastante também, né? Ai. No finzinho eu senti, não, tem mais um gásinho ainda. Dei uma leve acelerada ali nos últimos 400 metros. Aí meu coração veio aqui, ó. Caraca. Depois eu mostro os resultados. E acho que vai ser bem legal fazer a comparação com os últimos 2 que eu fiz. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês um pouquinho do meu teste. Eu fiquei bem feliz com o meu teste, na verdade, porque eu evoluí. Como eu falei antes de ir, eu não tava muito esperançosa que eu ia evoluir, porque o último teste que eu fiz foi em abril do ano passado e eu já tava começando ali a me preparar. Tava no inicinho, assim, um pouco antes do início do ciclo, pra minha primeira maratona. E daí, ó, vou mostrar aqui pra vocês, se eu venho aqui no meu Strava, daí aqui eu pesquiso por uma palavra, então eu pesquisei 3 km, porque eu não lembrava quanto eu tinha feito nos anteriores, né? Aí aqui eu vejo todos os testes de 3 km que eu tinha feito. O primeiro de todos que eu fiz foi em 2021, olha só. E eu fiz com um pace médio de 5:07. O que hoje pra mim, teste de 3 km, eu faço mais rápido que isso e é legal você ver a evolução, né? Daí eu fiz outro em outubro de 2023, que eu fiz no fim das contas 4 km, porque aqui ficou meio mascarado, porque eu fiz o aquecimento junto. Enfim, mas deu 5:08 com o aquecimento de pace, então já é um avanço, né? A gente já vê que em 2023 já tava um pouco melhor. Em 2024, então, ano passado, foi o meu teste que eu fiz um pouco antes do meu ciclo da primeira maratona. Eu fiz 4:10 por quilômetro, já foi um bom teste. Eu me lembro que na época eu fiquei bem feliz e realmente 4:10 é um bom tempo. E daí ontem, mostrando aqui o resultado pra vocês, esse foi o meu teste de ontem. Eu fiz em 4:07, então eu fui 3 segundos por km melhor do que o meu último teste do ano passado. E eu fiquei bem surpresa, fiquei bem feliz, assim, porque, claro, eu me esforcei bastante, mas no finzinho ali eu consegui dar mais uma aceleradinha, assim, ali nos últimos 400 metros, 300 metros, eu consegui dar um impulso a mais. E isso é algo bom, quer dizer que eu poderia, assim, é muito difícil você conseguir equilibrar ali a tua força, ter essa sensibilidade tão aguçada do quanto você pode colocar de força para conseguir manter durante, nesse caso aqui, 12,24 minutos, né? Então, eu achei que eu fui bem boa, assim, em relação aos meus parâmetros pessoais, né? Isso é sempre, você tem que comparar com os seus parâmetros, e por isso que é legal ter esse histórico aqui, né, no Strava, mais do que só uma rede social de corredores e atletas, amadores ou profissionais, um histórico mesmo da tua evolução, né? Eu nunca saberia, assim, só se eu escrevesse num caderninho e tal, mas eu não ia conseguir ter esse traçado, assim, tão detalhado da minha evolução na corrida. E eu acho muito legal isso. Eu acho que isso é uma das partes mais estimuladoras, mais estimulantes, assim, do esporte em si. E, enfim. Sábado, 8 da manhã. Ó como é que tá aqui. Tudo
com névoa. E tá falando que tá fazendo 0 graus. Mas a gente tem um longo pra fazer, porque hoje é dia de longo, então não tem que fazer com névoa, sem névoa, 0 graus, 30 graus, tem que ir. Vai fazer assim. Tem que encaixar ele. Cafezinho da manhã. A gente fez um suquinho de mexerica com banana. Passando um cafezinho. Sabadão a gente tem, então, o nosso longo de hoje. Eu tenho 19 quilômetros, então 2 quilômetros a mais do que semana passada. E a Ju vai fazer 22 de novo, o mesmo tanto que ela fez semana passada. Mas essa semana a gente decidiu ir para um lugar diferente. A gente vai ali para Bois de Boulogne, que é um parque que fica ali perto do Parque dos Príncipes, para quem já veio aqui no estádio do Paris Saint-Germain, é aqui perto. E a gente vai, enfim, a gente vai explorar esse novo lugar. A gente já foi correr para lá, mas hoje a gente vai tentar dar uma explorada e ver se é um bom lugar também para fazer os nossos longos por lá. Daí a gente vai aproveitar a ida pra fazer já uns 3 km, que é o que dá até lá. E a volta mais 3, então a gente já mata 6 km do longo só indo e voltando. O que economiza um tempinho também. 2 quilômetros e uma descidona de acho que uns 150 metros mais ou menos. Isso é uma tristeza para quem sabe que vai ter que voltar pelo mesmo caminho. Depois subir por aqui no finalzinho do treino vai ser dureza. Mas não vamos sofrer por antecipação. Deixa rolar, depois a gente sofre. Atravessando aqui, pontezinha. Ai, lá na frente, deixa eu dar um zoom. Nossa, Dá pra ver? dá. Bem de longe, mas dá. Agora, seguir reto até chegar em Bois de Boulogne. A última vez que a gente veio pra Boulogne foi mó perrengue, porque a gente não sabia muito bem como chegar e a gente ficou correndo nos lugares bem ruins. Eu até falei pra Ju, não sei se eu quero ir pra Boulogne hoje, porque da última vez foi muito ruim, mas acho que hoje a gente achou o lugar certo. Achamos uma parte boa que a galera corre. É que o parque ele é bem grande, ele é gigante. Então eu acho que a gente só teve um pouco azar de pegar uma parte que não era muito agradável. Sim. Mas aqui, ó, mira. Muito agradável, a floresta aqui ao lado. Bem gostoso. Dito e feito. Queimando as pernas. Deus do livre. Pace baixou. Acima de 7. Nossa. Muito sofrido. 2 horas. Enfim, mas foram 22 quilômetros. O Du fez 19. Acabei de terminar, estamos chegando aqui em casa. Ele parou um pouquinho antes, aproveitou para passar no mercado. Olha ele lá, com a sacolinha. Nossa, nesse finzinho não sei o que rolou. Que chegando aqui perto, a sensação térmica tá muito mais baixa. Cara, tava Os gelado. meus dedos começaram a congelar. Eu falei, meu Deus, eu vou perder os meus dedos O fora. negócio é que a gente saiu de luva, mas teve uma hora que a gente tirou, porque eu senti que eu já não tava com tanto frio. Só que depois de um tempo, mesmo correndo, cara, minha mão tá vermelha, ó, tá até enrugada, tá quase congelado os meus dedos. 19 quilômetros, o meu deu 5,39. A parte da elevação, eu não imaginava que ia ser tanto assim. Foram assim, alguns, sei lá, acho que deu menos de 1 quilômetro e a gente sobe, eu acho que, sei lá, depois eu vou ver certinho, mas entre 150 e 200 metros. Cara, foi muito sofrido. Mas na hora que a gente tava subindo, eu tava pensando,
A Maratona de Paris tem muita elevação também, tá certo? Que é dividida entre 42 quilômetros, né? Não é tudo isso, não é num curto espaço, mas de qualquer forma não dá para ficar fugindo de treinar em elevação, porque, enfim, a gente vai ter isso no dia da prova, né? Almocinho, pós-corrida. Por as energias. Farofinha ali. Então é isso, galera. Depois dessa corrida longa de sábado, depois do almoço, a gente tá aqui dando aquela descansada, aproveitando esse solzinho que tá entrando. Queria só agradecer a todo mundo que ficou até o final do vídeo, pedir para se inscrever, para deixar o like. Amanhã para mim é dia de descanso. A Júlia tem um treininho leve, tranquilo. E semana que vem a Júlia vai pro Brasil. Então vamos tentar acompanhar ela aí nas próximas semanas treinando lá pro Brasil. E eu continuo por aqui. É isso aí, até semana que vem. Tchau!